ficar de pé, né? Como eu sempre falo, esses negócios de culto é assim, um exercício. Não, aqui a gente fica tudo atleta, tudo, né, atleta, Roberto, né? Dormir jamais. Feche seus olhos aí. Senhor amado, obrigada, Pai, pela Tua presença. Senhor, a Tua presença já é palpável no nosso meio. Seria, Pai, inadequado eu pedir para que o Senhor viesse até nós nesse momento, porque o Senhor já está aqui conosco, Senhor. Se manifesta, Senhor. Leva cativa a nossa mente, o nosso coração, teu trono de glória. E eu repreendo agora toda e qualquer distração, tudo e qualquer, Senhor amado, toda e qualquer situação que queira roubar a atenção do meu irmão agora, seja repreendido em nome de Jesus. E que, Senhor, possamos estar 100% conectados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Quero dar boas-vindas a todos. Uma alegria receber a Liana aqui, querida amiga. Gente, quem já viu aquele quadro que tem uma foto assim, com o mar vermelho se abrindo e um homem com um cajado na mão? Quem já viu? Quem é aquela imagem daquele quadro? Quem denota quem? Está falando de Moisés. Então é esse mesmo Moisés que eu quero tratar aqui com vocês. Porque se você não sabe quem é Moisés, agora você vai se lembrar quem é Moisés, que é aquele que abriu o mar vermelho. Amém, gente? Amém. A Bíblia relata sobre Moisés. Quem era o Moisés? Era um homem comum. Eu vou esperar a família chegar, sentar, que aí a gente... Isso aí. Gente, atenção total aqui para mim. A Bíblia relata sobre Moisés, que era um homem comum, que nasceu de uma família israelita. Ele era um israelito, mas ele foi criado dentro do palácio egípcio e se tornou um grande homem. Porque ao nascer havia um decreto que aquele faraó daquele tempo, que não conhecia as histórias de José, do que tinha acontecido através de José, aquele homem se sentiu um pouco amedrontado com a força dos israelitas. E ele lançou um decreto que toda criança do sexo masculino recém-nascida deveria morrer. E com medo dessa situação, a mãe de Moisés o colocou, chegou um certo momento que não teve mais como esconder Moisés, então a sua mãe o colocou num cesto e colocou num rio, para esconder Moisés. Só que naquele momento, Deus prepara todas as coisas. Diga assim: o Senhor prepara todas as coisas. E quem estava se banhando naquele rio era simplesmente a filha de Faraó. E ela viu aquela criança no cesto e contratou, para a gente ser mais breve, a própria mãe, a sua mãe biológica, para ser a ama de leite daquela criança, que estava fadada a morrer. Havia um decreto sobre morte e Deus foi lá e criou uma situação para que ela fosse poupada, aquela criança. Pois bem, esse é Moisés, um israelita que cresceu dentro do palácio egípcio. Ele cresceu com aquela estrutura, como filho da filha de Faraó, com a pompa, com as patentes, com as posições, com a estrutura, com o dinheiro, com a criação, com a cultura dos egípcios. Só que aí, quando ele cresce, gente, o sangue fala mais alto. E ele decide sair dali e voltar para o povo de Israel e servir ao Deus de Israel. E aí eu abro um parênteses que nem está aqui nessa preparação da palavra, mas me veio aqui no coração. Muitas vezes nós pensamos que as nossas orações caem por terra. Muitas vezes nós pensamos: eu não estou vendo nada de excepcional na minha vida. Eu não estou vendo nada de excepcional nesse cenário. Eu estou orando para uma situação mudar, eu não estou vendo nada mudar. Tem horas que a gente ora e não vê nada.
Gente, imagina esse rapazinho, quando o bebê foi tirado praticamente da sua mãe, mas a sua mãe biológica continuou ministrando e orando sobre ele. E chegou um momento que ele pôde decidir os seus caminhos, e o sangue ali falou mais alto, mas eu creio que o propósito de Deus falou mais alto, porque isso aqui me veio muito claramente para você. Tem gente que está aqui, que está com dúvidas sobre as suas orações. Não tenham. Não ache que as orações que você faz pelos seus filhos estão caindo por terra, porque você não está vendo mudança na vida dele. Não pensem isso. Moisés, ele foi resultado da mãe dele, da oração. Não caiu por terra, porque chegou um momento, ele decidiu sair daquele ambiente. Ele decidiu sair da pompa do palácio e voltar para o povo de Israel, o povo dele. Ele voltou. E aí ele voltou, e quando ele voltou, Deus deu uma missão para ele. Falou assim: ok, Moisés. E eu estou correndo um pouco com a história de Moisés, porque não dá para eu falar detalhar aqui com vocês. E aí Deus falou o seguinte: olha, agora, ok, você cresceu, chegou o tempo, volta lá no palácio. Volta lá no palácio, fala para aquele poderoso faraó que eu quero que você liberte o povo de Israel que está há 400 anos lá sendo escravo. E aí chega o momento de Moisés assumir essa jornada e começar a jornada. E diante de uma jornada tão grande, porque ele conhecia as entranhas do palácio, ele conhecia as entranhas do poder. Muitas vezes, quando a gente não conhece, a gente acha que a gente chega numa autoridade e fala de qualquer jeito que passa pela nossa cabeça, porque ele está diante de nós. Mas não era o caso de Moisés. Moisés conhecia o protocolo do palácio. Ele sabia quem era Faraó. Ele sabia qual era a autoridade que havia sobre Faraó. E aí Deus fala assim: ó, vai lá para Faraó, diga para ele libertar o povo que está lá. Gente, para pensar. Esse povo queria matar todos os israelitas de sexo masculino, porque sabia da força deles, e pensava: é bebê, mas vai crescer e vai se tornar poderoso. Então os que já tinham lá, eles escravizavam. Da onde que Faraó ia escutar Moisés, gente? Aonde? Nunca. E quando Moisés começa a jornada, ele se vê totalmente incapaz de tamanha missão, tamanho desafio. Ele se vê incapaz, ele fica com medo de Faraó. Com medo de chegar em Faraó e falar, e Faraó o quê? Não ouvi-lo. E aí Moisés impõe, entre aspas, que a gente jamais vai conseguir impor uma condição para Deus, mas ele impõe. E ele falou para o Senhor: se não fores conosco, não nos envie. Pare você para pensar. Deus dá uma ordem a Faraó, a Moisés. O próprio Senhor fala com Moisés. E ele para e fala assim: ó, se o Senhor não for comigo, não me mande. Eu não vou. Ou seja, ele se recusou a prosseguir, se ele não tivesse a garantia que a presença de Deus fosse com ele. Ele falou: olha, eu não vou dar um passo, Senhor, se o Senhor não for comigo. Porque Moisés estava convencido que a única maneira dele sobreviver a essa missão é se o Senhor estivesse com ele, se a presença de Deus estivesse com ele, porque caso contrário, qualquer esforço de Moisés seria em vão. E quantas vezes nós decidimos caminhos na nossa vida sem se interessar pelo que Deus pensa sobre isso? Quantos de nós definimos o nosso futuro? Quantos de nós decidimos nos relacionar e até nos casar com pessoas que a gente nem se importa em saber qual é a opinião de Deus, porque o nosso coração está tão seduzido por aquilo, que se alguém vier dar uma palavra, falar alguma coisa, nós rejeitamos, porque nós, dentro de nós, a nossa carne está convencida daquilo. Quantas vezes nós decidimos abrir um negócio pela cobiça, sem direção nenhuma do Senhor? Quantas vezes nós decidimos fazer uma viagem sem nenhuma direção de Deus?
Porque nós vivemos no automático de tomar decisões. Quantas vezes a gente faz mudanças, faz compras, adquire tantas coisas que não está no tempo, não está na hora, ou não está nos planos de Deus ali e pode trazer tantas dores. Quantas vezes nós caminhamos apenas com os nossos esforços pessoais? Por quê? Porque a gente quer ser protagonista da nossa história. A gente está buscando vida plena e conquista na terra, independente da vontade do Senhor. Nós não temos mais a submissão do que Deus quer para nós. Quantos de nós somos capazes de tomar uma decisão familiar, direcionados por uma palavra de Deus, e não pelos cálculos que nós fazemos? Nós fazemos cálculos e falamos, é isso, dá, vai, pá, fechou. Porque nós queremos ser protagonistas e a gente exclui Deus dos nossos projetos. Como se Ele não precisasse fazer parte, ou então a gente só chama Ele para essa história quando as lutas chegam. E muitas vezes, muitas dores, e a grande maioria, eu poderia ser tão ousada de dizer que todas as nossas dores, todos os problemas que nós temos hoje, enfrentamos, foram decisões de ontem, que nós tomamos sem perguntar nada para o Senhor. Quantas coisas nós fazemos só pelo ímpeto, de desejos, de cobiça, daquela altivez nossa. Abrimos mão de ministérios, abrimos mão de chamados, escolhemos profissões não por uma direção de Deus, mas porque realmente interessa para o nosso bolso. E nós, consequentemente, sentimos o resultado disso, com muitas dores. E Moisés, com ele não foi assim. Moisés, ele não aceitou esta decisão. Ele não aceitou esse caminho. E da mesma maneira que Moisés estava diante de situações difíceis, de grandes desafios e de um deserto pela frente, com muitos riscos, eu quero dizer que nós estamos vivendo isso hoje. Nós temos desertos em tantas áreas. Nós temos desafios em tantas áreas. Permeia tudo, a nossa vida é um grande desafio. E ele sabia, Moisés, que se a presença de Deus não estivesse com ele, ele sabia que se a presença de Deus estivesse com ele, ele podia enfrentar deserto, bichos no deserto, fome, caminhada longa, sabe, perseguições, guerras, doenças. Ele poderia enfrentar qualquer coisa que ele seria bem sucedido, porque Deus estaria com ele. Notícias ruins, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, porque ele falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Passou um pouquinho mais à frente, falou assim, Deus falou para ele, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Sabe, eu sinto que Deus nos trouxe aqui hoje para nos dar uma palavra, que mesmo diante de desafios e desertos, o Senhor manda nos dizer que Ele mesmo nos acompanhará e nos dará descanso. Muitas vezes nós esperamos estarmos em paz, com tudo resolvido, com as nossas contas pagas, com os nossos filhos maravilhosos para nós termos paz. Mas eu quero te dizer que muitas vezes é no meio do deserto e das grandes lutas, das dores mais profundas da nossa alma, é que o Senhor estará conosco e nos dará descanso. Deus, Ele quer nos acompanhar e cuidar de nós, cada detalhe. Não importa o que nós estejamos passando, não importa o que nós estivermos passando, que o Senhor nos dá descanso na luta, o Senhor nos dá descanso nas dores. Tem um texto que eu gosto muito, e que, especialmente quando eu estou em momentos difíceis, eu lembro dele, que é um texto que eu viro e mexo, eu falo com vocês, que é Isaías 43, que fala assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
E quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel. O Senhor está nos falando, nos dando a garantia que podemos passar por qualquer coisa, que Ele estará conosco. Você sabe o que é passar pelo fogo? É pelas lutas mais ardentes e mais difíceis. Quem é que consegue passar pelo fogo e não sair queimado? Quem é que passa pelas águas profundas? E o Senhor fala que não vão te encobrir, mas o medo talvez estará no seu coração. Na realidade, as lutas e desafios que enfrentamos não são só porque nós queremos conquistar algo, mas é porque fazem parte de um propósito, Jonathan, muito grande, muito maior. E nós muitas vezes pensamos assim, eu estou numa luta para comprar um imóvel. Você acha que a sua luta é simplesmente para adquirir aquele imóvel. Muitas vezes você fala, eu estou numa luta no meu casamento, estou enfrentando uma separação, ou estou numa crise muito grande, e você acha que o maior desafio seu é vencer aquela situação. Mas eu quero dizer que a sua luta, aquele desafio, é apenas um momento preparatório, um degrau, um treinamento na sua vida para um propósito muito maior do que aquela conquista geográfica ou física. Sabe, essa missão de Moisés, ela não se resumia a deslocar um povo geograficamente. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Não estava focado apenas no deslocamento geográfico de um povo que ia sair ali do Egito e seria deslocado para Canaã. Não, mas eles estavam 400 anos sob o domínio de uma outra cultura, escravizados. Eles precisavam não apenas serem libertos geograficamente, mas eles precisavam ser libertos na mente e no espírito. É mais do que movê-los, Deus queria se revelar e salvar o seu povo. Gente, Deus quer mudar a nossa história, a nossa vida, e não é apenas geograficamente. O Senhor, Ele quer libertar antes de tudo a nossa mente, o nosso coração, porque tem coisas que precisam acontecer dentro de nós e que precisa de um trabalho interno poderoso. Porque nós trazemos uma cultura e ficamos agarrados nessa cultura e nós ficamos nessa convicção e achando que ela é certa. Quantos de nós temos a cultura de que tem que segurar para prosperar? A Bíblia fala que aquele que semeia é o que mais colhe. Se a gente for fazer esse cálculo, a gente não encontra a resposta matemática. Mas a Bíblia, a palavra de Deus entra quebrando todas as construções dentro de nós, para nos levar para um lugar de liberdade e crescimento. Quantos, gente, aonde que na sociedade de hoje você pode casar sem ter relação sexual? Nunca. Como é que eu vou saber se vai dar certo, se tem afinidade, se chegar na hora eu vou gostar, se eu não vou gostar? A cultura do mundo fala isso para nós. Só que a cultura dos céus fala não, fica em santidade. Age de outra maneira, que eu vou dar plenitude no seu casamento. Eu vou uni-los, fazê-los um só e trazer alegria. Então são construções dentro de nós que têm que ser quebradas. A cultura da desconfiança. Eu não vou abrir o coração. Por que eu vou abrir o coração? Vou nada. Porque nós crescemos com desconfiança entre as pessoas. Nós crescemos e vivemos uma cultura onde nós prezamos pela incredulidade, creia você ou não. A incredulidade faz parte de nós não acreditarmos em ninguém, em nada. E, consequentemente, não acreditamos também na palavra muitas vezes. E Deus queria mais do que mover geograficamente o povo do Egito para Canaã, que era a promessa. Deus queria se revelar e salvar o seu povo. E isso acontece conosco, sabe? Deus se importa que nós alcancemos, mas nós temos que discernir qual é o propósito de toda esta mudança. Tem coisas que não existe lógica.
Não existe lógica. Poxa, pastora, por que você tomou essa decisão? Olha, se a gente for calcular essa decisão que você tomou, não vai ser bom para você ali, aqui. Tem coisas que não tem lógica. Tem fé. E nós temos que estar preparados para conquistar a promessa. Sabe por quê? Senão a promessa pode nos conquistar. E nós não podemos ser conquistados e seduzidos por alguma conquista. Nós temos que conquistar a promessa. E a promessa e a presença de Deus nessa jornada traz significados fortíssimos para nós hoje. Primeiro, Deus, Ele quer se relacionar conosco sem terceirização. Olha o que aconteceu nessa jornada, gente. E eu estou indo um pouquinho mais à frente, porque nós já sabemos aqui que Moisés entrou na parada como líder diante de Faraó, para chegar para Faraó e falar: Faraó, ó, é o seguinte, liberta esse povo aí, porque esse povo tem outro propósito, não é seus escravos não. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus, que aí a gente já vai falar do povo que saiu, estava sob a liderança de Moisés. Deus, Ele quer se relacionar com a gente sem terceirização. Gente, aquele povo saiu do Egito, diante de N milagres. As 10 pragas do Egito entrou cortando lá, se manifestando de várias maneiras, que não é o que eu vou falar aqui hoje. Mas o povo de Israel viu os milagres que aconteceram através de Moisés. Porém, aquele povo todinho, os israelitas, o povo de Deus, só conheciam os milagres de Deus de Moisés. Aquele povo não conheciam o Deus dos milagres. Eles conheciam os milagres do Deus, mas não conheciam o Deus dos milagres. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Gente, presta atenção. Quando Moisés se ausentava lá no deserto, falava assim: ó, povo, fica aí com Arão, com os outros líderes, fica aí um pouquinho, que eu vou consultar a Deus, vou escrever as tábuas, eu vou subir no monte, eu vou falar com Deus, vou escutar as orientações. Então vocês ficam aí, tá ok? Beleza? Ok? O que o povo fazia? Fazia bezerro de ouro. Arrumavam Deus. Porque eles não tinham tido a verdadeira conversão. Eles não conheciam o Deus dos milagres. Eles conheciam os milagres de algum Deus. Quando Moisés se ausentava para receber mandamentos de Deus, num curto lapso temporal, eles arrumavam outro Deus para adorar. Simplesmente porque eles terceirizavam a presença de Deus através da pessoa de Moisés. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles não sabiam que eles precisavam buscar a Deus, que Moisés era apenas um pastor deles, era um mestre, era um orientador, mas eles tinham que buscar a conhecer ao Senhor. Sabe, as pessoas ali tinham expectativa em Moisés. Qual é a sua expectativa? Sua expectativa está em quê ou em quem? Talvez sua expectativa esteja em santos. Talvez esteja na mãe de Jesus. Talvez a sua expectativa esteja no marido, viu? No cônjuge, na esposa. Talvez sua expectativa esteja num político, num pastor, num profeta. Eu quero dizer que nem num profeta a sua expectativa tem que estar. Não coloque Moisés entre você e Deus. Não crie na sua vida Moiséses. Não arrume para a sua vida bezerros de ouro. Não arrume para a sua vida alguém ou algo que se ponha entre você e Deus. O Senhor mandou Jesus para que Jesus fosse a ponte. Todos nós, o tempo todo, temos saudade e temos uma busca incessante por um Deus, Nós buscamos a religião como uma fonte, como se fosse para buscar a Deus. O que é religião? É religare. É a tentativa do homem de chegar a Deus. Mas Jesus é o único caminho.
E muitas vezes nós ficamos criando Moiséses na nossa vida. E Moisés morre, gente. Moisés morre, Deus não morre. Mas Moisés falha. Moisés, em vez de falar a pedra, ele fere a pedra. Ele comete falhas. Mas Deus nunca vai nos cometer. É uma bênção termos instrutores, pastores, pessoas que nos aconselham. Eu e o pastor Júlio temos amigos, conselheiros, apóstolos, que nos orientam. Que tem horas que a gente fala, olha, precisamos aqui, você haja com a gente em tal área. Nós buscamos conselhos. É maravilhoso ter. Mas nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus, colocando Moiséses no nosso caminho. Moisés morre. Diga para a pessoa do seu lado, Moisés morre. Só Deus não morre. Amém? Segunda coisa que eu vejo nessa jornada, gente, do deserto. Deus quer a nossa confiança mesmo em meio ao deserto. Gente, olha que tremendo. O povo conduzido pelo deserto. De dia Deus mandava uma nuvem que ia trazendo sombra, frescor e direção para o povo. À noite, Deus mandava uma coluna de fogo que aquecia no deserto, iluminava os caminhos. E Deus, quando o povo tinha fome, Jonathan, mandava manás e codornizes. E quando tinha sede, saía água da rocha. Quero te dizer uma coisa, você pode estar no pior deserto da sua vida, não vai te faltar nada. Não faltou nada para esse povo, embora eles ainda estavam nômades. Não estavam em suas casas, na terra prometida, estavam no deserto, nem de dia, nem de noite, nada faltou para eles. Porque quando nós estamos com Deus no deserto, eu não estou falando de quando nós passamos pelo deserto, porque justamente abandonamos a Deus. Existe uma diferença do deserto que nós escolhemos, do deserto que é fruto de decisões nossas, Fonseca, que a gente fala assim, Senhor, eu não quero o Senhor comigo, eu sou dono da minha vida, eu escolho o meu caminho. Esse deserto não tem suprimento, mas o deserto que o Senhor nos leva a passar, Ele vai conosco. Você fica assim, puxa vida, não tem um danoninho, mas tem um maná. Não tem uma picanha, o Éricles, mas tem ali a codornizes. Porque o Senhor não nos deixa faltar nada. E ali eles no deserto, passando aquela situação, Deus se revelando o tempo todo. Porque embora eles não tivessem o que ainda, Deus estava se revelando em cada detalhe o tempo todo com eles, porque eles precisavam aprender a se relacionar com o Pai. Sabe, quando você está no deserto, você com o Senhor, você presencia milagres. E no deserto nem sempre é ausência de Deus. Existem desertos que é para a gente experimentar a bondade de Deus e sermos preparados para palácio. Sabe por quê? Porque nos desertos nós estamos atentos para todo e qualquer sinal. Nós não estamos distraídos. Deserto nós estamos atentos. São sinais. São as direções, são os ventos, são a nuvem. Nós estamos com o coração inclinados para escutar a Deus. Esse deserto que Deus está, Ele se manifesta. Não queira fugir. Não queira praguejar a Deus como esse povo. Muitos morreram no deserto. A Bíblia fala que muitos deles, 1 Coríntios 10:10 diz que muitos deles, presta atenção aqui, gente, está passando um deserto de repente no seu casamento. De repente na sua profissão. E aí você entra numa errada, que é o que? Murmurar. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:10, e muitos morreram no deserto por causa do anjo destruidor, por causa das suas murmurações. Está falando exatamente desse tempo, exatamente desse povo, exatamente dessa situação. Sabe por quê?
Porque muitos que estavam ali não entenderam que aquele deserto o Senhor estava junto. Não é, Roberto? Muitos não entenderam. E começaram a falar coisas que nem existiam. O que eram coisas que nem existiam? Ai, que saudade das carnes nas panelas. Eles eram escravos. Eles não tinham essa abundância. Eles tinham saudade do Egito. Porque eles não souberam reconhecer o que Deus estava fazendo com ele. Ei, presta atenção numa coisa. Não reclama da sua luta. Chama Deus para te ajudar. Não reclama da sua luta. Porque o anjo destruidor destrói mesmo. E ele é autorizado a atuar na sua vida por causa da murmuração. Porque você não entende esse momento de dor. Quantas dores eu passei. Quantas lutas eu passei. Quantas situações que talvez você não ia suportar, eu passei. Mas eu aprendi a passar todas as minhas lutas com o Senhor. Gente, nós vamos fazer 23 anos, né, amor? Esse ano de casado, 23. Vocês acham que o início do nosso casamento era como é hoje? Não era. Vocês acham que no início do nosso casamento nós não balançamos muitas vezes para terminar, para não ficar juntos? Muitas vezes, não foram poucas. Juntando culturas, construindo uma vida, entendendo os processos. Mas uma coisa nós fizemos, nós aprendemos a colocar Deus dentro da nossa história. Eu era perfeita? Não. O Júnior era perfeito? Não. Não somos até hoje. Mas nós entendemos que a decisão mais fácil seria, Júnior, pega o beco. Ou então, Sandra, pega o beco. Não é? Pega o beco, que eu estou cansado de você, eu estou cansada de você. Mas nós precisávamos aprender a passar por aquele deserto. Nós passamos vários desertos. Desertos financeiros. Não foram poucos os que nós vivemos. A gente brinca muitas vezes hoje, a gente diz que nós comemos muitas vezes pasta com frutos do mar confinados. Vocês sabem o que é pasta com frutos do mar confinados? Miojo com sardinha de tomate. Quantas vezes nós comemos? Nunca reclamamos. Nunca abrimos a boca para falar um ar. Mas nós entendemos o que era passar por aquele deserto, porque o Senhor, o tempo todo, Ele nos dava sinais. Vocês acham que unha, cabelo, essas coisas, não existia isso para mim, a não ser que fosse o casamento de alguém muito próximo. Porque nós estávamos focados em sair daquele deserto. Nós não falamos hoje no sentido de que, poxa, nós somos melhores, não. Mas nós temos hoje, graças a Deus por tudo que nós passamos, que nós podemos falar para você. Nós podemos hoje falar o que? Credenciados pelas dores que nós passamos. Porque os desertos, eles são reais. E ele é na vida de todos nós. E não quer dizer que é ausência de Deus, não havia ausência de Deus. Mas todo o fogo que nós vivemos nos forjou para sermos o que somos hoje. Para alcançarmos o que nós alcançamos hoje. Hoje nós não tomamos decisões mais por dinheiro. Ter ou não ter. Ter muito e falar, gente, a Rivedete, vou para Paris, vocês ficam aí. Isso não vai acontecer. Porque nós já entendemos o caminho que Deus traçou para nós, o propósito. E o deserto, eu falo para vocês, nos deixou com os ouvidos atentos, com o coração inclinado. Então, aprenda o que você tem que aprender no deserto. Entenda, mas jamais deseje passar por um deserto pela altivez de você achar que Deus não precisa estar com você. Que você é autossuficiente.
você tem dinheiro, posição, influência, enfim, tudo que você precisa. E estar na presença de Deus, você está fazendo um favor para Ele estar domingo aqui nessa reunião. Nunca pense isso. Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que Deus quer você sem véu. Fala para a pessoa do seu lado, cutuca, porque se tiver alguém cansado aí, vai acordar. Deus quer você sem véu. Pode beliscar o Roberto, mãe, pode beliscar. Ô, Baiara, belisca a Adriana também. Belisca. Deixa eu ver, tem alguém mais precisando de beliscão aí? Gente, vocês estão muito... Alguém vai lá no Dodivan, me ajuda aí. Gente, a audiência está muito calada hoje. Espero que seja absorvendo. Seja o quê? Seja muita atenção. Deus quer você sem véu. Olha só o que acontecia. Quando Moisés descia do monte, após estar na presença de Deus, quando ele subia no monte para se encontrar com o Senhor, o rosto dele brilhava tanto com a presença de Deus, que quando ele descia do monte, para ele encontrar com as pessoas, ele tinha que botar um véu na cara, porque as pessoas se assustavam. Era chocante. Só que quando ele subia de novo à presença de Deus, ele tinha que tirar o véu. Porque a gente não entra na presença de Deus com véu. Nós não podemos entrar na presença de Deus com máscaras. Nós temos que entrar na presença de Deus como de fato nós somos. Aplaude a Jesus aí. Só para eu tomar minha água. Vai aplaudindo. Vai aplaudindo aí, continua, gente. Vai glorificando. Vocês estão tão quietinhos hoje. Apanhando calado. Gente, eu queria tanto dar umas palavrinhas mais leves. Eu queria tanto. Alguém me ajuda, Deus. Me ajuda a mudar. Mas eu não consigo. Gente, olha só. Tem um texto em... Cadê? Êxodo 3:5. Que Deus vira para Moisés e fala assim. Ele estava num local diante de uma sarça ardente e fala assim: tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. O que Deus está falando aqui com ele? Falou com ele ali: olha, é o seguinte, não entra na minha presença de qualquer jeito. Não entra na minha presença com seu título. Não entra com a minha presença aqui me dando carteirada com a sua conta bancária, com as suas empresas, com o seu título de advogada, com o seu de militar, com o seu de engenheira, com o seu disso e daquilo. Não entra. Não entra aqui com as suas convicções humanas, não. Não entra, não. Tira as sandálias. Abre mão da sua humanidade. Abre mão disso. Você está entrando na minha presença. Ei! A gente não entra na presença de Deus mentindo. Ai, que nem aqueles hipócritas, aqueles fariseus. Senhor, olhe, estou aqui jejuando. Olha minha barba grande, minhas roupas, Senhor. Eu estou tão quebrantado. Eu sou tão santo. Senhor, eu estou jejuando 7 dias. Só na água. Deus não quer saber disso. É para tirar o véu. Sabe o que é tirar o véu? Olha, Deus, me perdoa, eu sou um pecador mesmo. Senhor, eu realmente não consigo andar nos teus caminhos. Eu contei já para vocês uma vez que eu tinha uma discípula muito engraçada. Que ela chegava para mim e falava assim: pastora, me ajuda. O que é? Me ajuda, porque eu tenho a língua grande, sou fofoqueira, gosto de escutar fofoca e aumento a fofoca. Eu sou mesmo, eu gosto de falar, eu tenho prazer nisso, eu sou fofoqueira e mentirosa. Ela falou para mim. Gente, foi a coisa mais interessante que eu escutei na minha vida. E eu ri, porque não tem como você não rir diante disso. Mas ela rasgou o coração dela. Ela fez o que muitas vezes nós não fazemos.
E aí eu comecei a orar com ela, falava, Senhor, em nome de Jesus, bota o freio ABS na boca dessa irmã, porque o freio simples não adianta para ela. Ela já falou que ela é linguaruda mesmo, Senhor. Ela precisa da tua ajuda. E eu comecei a orar assim com ela. Gente, se você perguntar assim, pastora, ela melhorou, deixou de ser fofoqueira, linguaruda? Olha, eu posso dizer até o ponto que eu sei. Enquanto ela estava ali comigo, porque depois ela mudou para os Estados Unidos. E aí, assim, a gente perdeu de fato o contato. Mas ela deu uma melhorada surreal. Ela se tornou uma mulher de Deus. Ela se casou, ela teve filho, ela mudou muito. Então, eu creio que ela realmente tirou o véu naquele momento. Ela tirou a máscara. E tem pessoas aqui que tem que chegar para Deus e falar assim, eu sou altiva, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou mentirosa, eu gosto de fofoca. Ela falava para mim porque ela tinha muita intimidade. E eu ria demais, mas eu ajudava muito ela. Teve um dia que ela dormiu lá em casa e ela queria ter experiências com Deus. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, se Deus estiver aqui, se Deus quiser falar com você nessa noite, 3 horas da manhã, ele vai lá no seu quarto te acordar e 3 horas da manhã eu estou na sala te esperando. Gente, 3 horas da manhã essa menina levantou. 3 horas da manhã a gente estava na sala orando. Sem despertador, sem nada. Porque nós começamos a querer ter essas experiências mais profundas. Sem o véu. Quantos de nós chegamos diante do Senhor cheio de razão? Ah, eu tenho razão, porque é o seguinte, o Júnior gritou comigo, Senhor. Porque o Júnior foi injusto comigo. Porque ele, papapá, Senhor. Quantas vezes nós nos achamos melhor do que alguém, mais capacitados. A gente tem mais, se acha vítima, porque acha que Deus é injusto, porque Deus está abençoando uma outra pessoa e não está nos abençoando. Só que nós temos que parar para ver qual é o véu que está nos separando do Senhor. Moisés, tem até um outro, lá na frente em Coríntios, Paulo fala sobre uma atitude de Moisés com o véu. Que isso vai ficar uma outra pregação que eu vou preparar para vocês. Mas o véu tem que sair da nossa vida. O que é que tem impedido a sua sinceridade com o Senhor? Sabe, talvez a desculpa não, olha, eu sou assim porque, olha, meu pai me abandonou quando eu era criança. Ah, eu sou assim porque eu passei fome. Ah, eu sou assim porque eu fui violentada, porque eu fui abusada, porque... Ei, chega. 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 É tempo de você parar. E parar de dar desculpas de Deus, para Deus. Os motivos que você é assim. Não, Senhor, eu sou assim, mas eu não posso mais ser assim. Eu tenho um coração duro, amargurado, eu não perdoo, mas, Senhor, eu não posso mais ser assim. Fizeram injustiça comigo no passado, mas eu não quero mais ser assim. Eu não posso mais ser dessa maneira. Essa decisão é sua. Deus não vai tomar no seu lugar. Quem tirava o véu na presença de Deus era Moisés. Não era Deus que mandava um anjo arrancar da cara dele. Um vento tirava. Não, era ele. Nós não podemos mais ficar de subterfúgios. Ai, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Mas é porque eu não tenho posição. É porque eu não tive história. Eu não tive educação. Eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo outro. Ei, para! Tomar uma decisão. Sexta-feira no discipulado, eu fui bem assim com as meninas. Eu falei bem claro isso. Para de arrumar desculpa. Para. Chega. Emocional, o seu emocional te controlando o tempo inteiro. Justificando os seus pecados, justificando sua falta de fé. Ah, eu sou carente. Vai fazer um jejum, fica com Deus. Fala, Senhor, eu sou carente, mas eu sei que o Senhor pode me suprir. Amém, gente? Quarto que eu vejo aqui, Deus não depende do seu esforço para te entregar uma promessa. Gente, imagina, o povo saiu do Egito, rodou 40 anos escutando, vocês vão entrar na promessa,
Vocês vão para Canaã. É uma terra boa, mana, leite e mel, é coisa boa, é de vocês, é coisa linda. Aí chega lá, manda os espias, descobre que é uma terra de gigante. E eu pergunto para vocês acham que Deus não sabia o que eles iam encontrar em Canaã? Sabia ou não sabia? Sabia. Você sabe por que Deus faz isso? Ele faz isso para a gente entender que as nossas conquistas não vão depender da nossa habilidade, da nossa força, dos nossos instrumentos, daquilo que a gente tem na mão. Ele faz isso para nos mostrar que as nossas conquistas vão depender exatamente dele. Sabe, ele deve ter ficado assim no céu, olhando só a situação, né? Ai, Canaã, 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 estamos chegando na porta de Canaã. Eita, deu ruim. Aquelas uvas que precisam de 2 pessoas para carregar um cacho de uva, a Bíblia fala isso. Que os cachos de uva, que o que tinha lá era tão surreal, tão gostoso, tão maravilhoso. Aí o povo olha e fala, o que? Deu ruim. Agora deu ruim. Cadu se preparou, vai entrar. Na academia vai entrar. Chegou na hora, luta. Mas Deus estava com ele. Deus sabe das promessas que nos dá. E sabe o que nós vamos enfrentar. Mas é tão tremendo que ele faz isso. E ele deve ficar assim, agora eu vou ver. Vamos lá, Jonathan, vamos ver. Você vai conseguir. Aí Jonathan fala assim, eita ferro, quase, mas deu certo. Porque Deus, ele não quer que a gente dependa do que a gente tem. Ele não quer que a gente dependa exatamente do que tem no nosso bolso para comprar a nossa casa. Ele não depende exatamente, sabe, do seu currículo para te dar um negócio que vira a chave da sua vida. Mas ele simplesmente coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e abre uma porta que você jamais abriria sozinho se ele não estivesse lá. Gente, esse é Deus. Ele não depende, sabe, de nada. Ele depende da nossa disposição de crer. Se você for diante de Deus e pedir por algo que você acha que Deus não pode te dar. Eu vou pedir isso aqui, mas acho que não vai acontecer não, porque olha, na realidade, eu queria comprar meu carro, mas a carta de crédito do consórcio tinha que ser contemplada, e como ela não foi contemplada, e o meu dinheiro não sei o quê, e blá, 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 ai, Senhor, Deus. Você não vai receber. Esquece, você não vai receber. Nunca duvide do caráter de Deus. Nunca duvide do poder de Deus. Se Ele prometeu, meu irmão, vai para o próximo pedido, porque esse já está feito. Amém? Amém, igreja? Eu tenho aprendido esses dias, eu e o pastor Júnior, estávamos orando, eu falei, vamos orar a palavra. Pega a palavra. Vamos orar a palavra. E a gente tinha um monte de coisa para orar. Um monte de desafio. E a gente começou a orar os versículos que estavam na Bíblia. E declarar os versículos que estavam na Bíblia. Eu falei, Júnior, eu vou praticar o que eu estou cada dia aprendendo mais. Eu não quero saber se a circunstância é contrária ao que nós estamos orando. E comecei lá, o Senhor faz diferença entre o justo e o injusto. Senhor, eu sou justo, eu te sirvo. O Senhor faz diferença entre aquele que serve e que não serve. Falei, Senhor, essa situação tem que ser nossa, tem que ser revertida a nosso favor, porque eu te sirvo. Esse povo eu não sei se te serve, Senhor. Esse povo que está contra nós, eu não sei se te serve, mas eu te sirvo, Senhor. E comecei a declarar a palavra. E a gente não foi assim. E começamos a declarar a palavra. E o resultado, pastora? Não sei, está acontecendo, as coisas estão acontecendo. E se a sua oração não for respondida do jeito que você quer, não tem problema. Um dia vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. Porque
eu aprendi que o maior milagre é nós vivermos sem um milagre. E não abandonarmos a Deus por causa de um milagre. Porque eu não quero ser como este povo que conhecia os milagres e não o Deus dos milagres. E quinta coisa e último que eu vejo aqui, que Deus não nos salva no mundo. Não. Ele nos salva do mundo. Deus, Ele vai no mundo para nos arrancar do nosso pecado. De nos arrancar de lá. Ele não vai para o mundo para fazer companhia para você não, querido e querida. Não vai. Ele não vai lá para reforçar o seu comportamento errado, não. Não vai. Não vai. Ele vai lá para te arrancar. Porque Deus quer mudar a nossa mente e nos libertar. E tem pessoas, gente, que acham que pode se manter no mundo e cultivar relacionamento com Deus. Não pode. Você não pode ver os comportamentos do mundo, o ambiente do mundo e achar que Deus está ali com você só porque você foi para um show e não foi morta lá. Não, olha só, eu tive o maior livramento. Deus estava comigo lá. Não estava. Vou te contar, não estava. Tem lugares que o Senhor não está. Eu só queria ver. Olha, eu só gosto do ritmo da Anitta. A Bíblia diz que nós o acharemos quando buscarmos de todo o coração. Diga, de todo coração. Sabe o que isso quer dizer? Que não é parte do seu coração. Buscar de todo o coração não é buscar uma parte, vai buscar e uma parte continua no mundo. Se seu coração não estiver todinho, você não pode achar. Sabe, não pode. Antes de eu falar do rei Asa, a gente não pode ter coração dividido. A palavra fala em Tiago que coração dividido não recebe do Senhor coisa nenhuma. Nós não podemos ter no nosso coração. Agora a Carol vai casar com o André, metade do coração é Deus, metade de André. Não pode. O coração dela tem que ser todinho do Senhor. Nem do cônjuge, não. O cônjuge tem outro espaço na vida dela. Não o coração dela. Quantos de nós estamos mantendo em nossos corações deuses? Muitas vezes é da soberba. Muitas vezes é do temperamento. Você cultiva, se mantém, você guarda. Altivez. Santos mesmo. Pessoas. Recurso, dinheiro, posses. O Senhor não quer que você tome decisões por causa disso. Mas Ele quer um coração todinho. Porque Ele não vai compartilhar que Deus é ciumento. O Senhor é muito ciumento. Ele entregou o filho dele inteirinho para a morte. Eu costumo dizer que Jesus não tomou apenas algumas chicotadas. Ele de fato morreu por nós. Ele foi inteirinho. Para que nós entregássemos o nosso coração inteirinho para o Senhor. É inteirinho. É todinho. Teve um rei chamado Asa que teve uma experiência muito grande com Deus, suas guerras, com a presença de Deus no livro de Crônicas. E Deus falou o seguinte para ele: ó, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele o abandonará. Isso é para desconstruir qualquer ideologia de que uma vez Deus junto, Ele está sempre, está não. A palavra está dizendo aqui, ó, abandona ele para você ver. Abandona. E nesse texto Deus advertiu a Asa: olha, Asa, você me buscou de todo o coração, na sua dificuldade eu te dei vitória. Agora, ó, mantém firme. Porque isso acontece com a gente. Sabe o que acontece com a gente? Está lá diante de uma doença. Uma doença terrível, terminal. A gente faz tudo que é campanha que mandar. Não falta um culto, não falta uma campanha, não falta uma madrugada, não quebra um jejum, não faz nada de errado, nada. Acho que nem pensa errado. Passou o fogo, passou a crise, passou o problema,
Ufa! Ai, que bom. Nossa, fase difícil aquela, viu? Fase difícil. E aí, como é que tá? Não, agora, graças a Deus, voltei à minha vida normal. Vocês já viram isso? Voltei à minha vida ao normal. Olha, conheci um outro cara, a gente está saindo. E aí vai. Voltou para o mundo. Porque a crise passou, porque a luta passou, porque a dor passou. E Deus, ele fala assim, olha, você vai me encontrar quando eu for todinho. Seu coração for todinho meu. Porque eu não vou dividir você com o mundo. Eu vou no mundo, eu te arranco do mundo. Mas o mundo não vai dividir seu coração comigo. Vocês estão entendendo, gente? Então ali, Deus falou, Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Há pessoas tentando buscá-lo através de imagens. Olha isso. Buscar o Senhor enquanto pode achar. Tem pessoas buscando a Deus através de imagens, de falsos deuses, de rede social, de plantas, de animais. Só que só tem um jeito da gente achar Deus. Qual é o jeito, gente? E através de quem? E esse texto, ele me chama a atenção porque ele fala de um caráter de urgência. Eu estou terminando, eu quero que vocês tenham muita atenção aqui no final. Veja que, olha só, o caráter de urgência diz o seguinte, significa que Deus dá um tempo de oportunidade. Mas que esse tempo acaba. Por quê? Que tempo é esse? Nós não sabemos. Esse tempo não é gerenciado ou administrado por nós. A Bíblia fala, busca enquanto você pode achar. Está falando caráter de urgência. Que nós não podemos deixar para amanhã, ou seja, hoje mesmo, Adriana. Nós não podemos deixar para amanhã o que é caráter de urgência para agora. E o inimigo, ele construiu estratégias na mente e no coração do homem, dizendo o seguinte, ó, não vou mais dizer que Deus não existe, agora eu vou dizer que Deus existe. Não vou dizer mais que Deus não é poderoso, Deus é poderoso. Não vou dizer mais que Deus não te ama, Deus te ama. Não vou dizer mais que Deus não tem um plano para você, Deus tem um plano para você. Mas olha, não tenha pressa. Qual que foi a estratégia do inimigo? Não tenha pressa. Vai construir seu patrimônio, vai casar, vai fazer filho, vai se formar, ó, vai cuidar da sua vida. Deus é bom, maravilhoso, mas não tenha pressa. Vai fazer tudo que você precisa fazer, ó. Vai ganhar ação. Vai ficar milionário. Sai com um bando de gente para experimentar que você é muito novo, tem que curtir a vida. Por quê? Foi a estratégia que o inimigo criou para afastar o homem de Deus e tirar a eternidade da vida do homem. Não foi dizendo que ele não é poderoso ou não existe, mas que você tem tempo. E eu quero te dizer que você não tem esse tempo, eu não tenho esse tempo é hoje. Sabe, o inimigo tem enganado pessoas com essas coisas, dizendo que nós não precisamos. Sabe, ele tem roubado a eternidade do homem com deixa para amanhã. Sabe o que é esse deixa para amanhã? Até que a sua oportunidade tenha acabado e você perca a eternidade de vez. E Deus, ele nos oferece uma aliança com ele. Deus, ele nos, diante de nós, ele nos coloca, olha, eu quero estar contigo. Eu quero andar com você. Eu quero construir a sua vida, eu quero passar esse deserto, eu quero estar nessa jornada, eu quero estar presente no seu momento de alegria e de tristeza, eu quero estar presente quando você está sozinho ou quando você está com alguém. E nessa noite, Deus, ele quer te levar para uma experiência com a presença dele. Deus quer te levar para um nível de experiência com a presença dele. Sai do seu mimimi, sabe, das suas conjecturas, dos seus... agora não dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Tempo é agora. Eu estive pregando uma vez uma igreja. E enquanto eu estava ali, Deus me mostrava o espírito de morte. E eu comecei a fazer um apelo e falar, e falar, e falar, e falar. Terminou o culto, eu fui embora. Naquela mesma noite eu comecei a receber telefonemas. Um cara entrou dentro da igreja para matar uma moça que estava lá logo quando eu saí.
atirou, graças a Deus o tiro não pegou. Mas eu fiz o apelo naquela noite. Eu não sei se aquela moça aceitou ou não, porque eu não consigo lembrar, eu não conhecia ninguém. Eu fui convidada, eu ministrei e fui embora. Mas ela poderia ter perdido a vida e ela não perdeu. E eu quero te falar uma coisa. Deus, Ele está hoje dizendo, eu quero estar com você. Eu quero, talvez você tenha, andado até hoje pensando assim, Deus realmente estava comigo, mas de repente você, com essa palavra, você parou e percebeu, poxa, meu coração estava dividido. Poxa, eu murmuro tanto. Poxa, eu sou tão conectado nos meus objetivos que eu não tenho trazido Deus para minha conjuntura de vida. Eu tenho colocado muros entre eu e Ele. Eu tenho decidido escrever uma história sem Ele, chamar Ele para fazer parte. De repente nas nossas refeições, de repente no Natal, de repente um momento de quando alguém está doente, a gente quer uma oração, quer dividir, quer que o Senhor venha, quer que o pastor venha quando a mãe está doente, quando um parente está doente. Só que hoje o Senhor fala que Ele quer andar contigo.